Está começando agora, fica aqui com a gente, é hora de vida e saúde e é hora de pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. É plano de Deus que a gente cuide da saúde, por isso Ele deixou tantos conselhos na Bíblia, quanto à nossa alimentação, quanto à nossa conduta com o próximo. Isso também pode trazer saúde ou até falta de saúde, né? A saúde social. E, enfim, a Bíblia dá conselhos também quanto ao seu estado de humor, quanto a coisas que você precisa aprender a se portar ou deixar para lá. É plano de Deus que você cuide da sua saúde, por isso que a gente está aqui hoje trazendo mais um programa com conteúdo relevante para você. No programa de hoje a gente vai falar sobre sífilis e é uma doença que merece a nossa atenção, por isso a gente trouxe aqui em pauta esse assunto, mas eu quero que você reflita comigo numa frase de Mahatma Gandhi que disse o seguinte certa vez: a força não provém da capacidade física, mas da vontade férrea. Olha que interessante! Quando a gente quer realmente alguma coisa, a nossa vontade precisa ter realmente fibra de ferro para aguentar os transtornos ou as críticas ou qualquer obstáculo que possa surgir pelo caminho. E Deus vai te abençoar nessa força que você precisa ter para mudar, especialmente com relação à sua saúde. Bom, a gente está aqui com a doutora Odeli, que vai nos ajudar a entender mais sobre a sífilis, que é uma doença que não é muito conversada ou não é muito falada e ela tem, assim, desdobramentos em até anos. Então, doutora, acho que a gente precisava entender, né, o que é a sífilis. Vamos começar por aí. Certo. A sífilis ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela é causada por uma bactéria, que é uma bactéria particular, espiroqueta, se chama Treponema pallidum. O que é a particularidade dessa bactéria? Que ela circula no sistema sanguíneo e aí ela pode produzir manifestações cutâneas precoces, porém, ao longo do tempo, ela pode passar algumas fases silente e daí ela pode produzir complicações se não for detectada numa fase inicial e não for tratada da forma correta na fase inicial. É muito importante que as crianças, os jovens entendam as formas, e os adultos também, tá, gente? Inclusive, os mais velhos que têm, assim, tido mais preocupações com relação a doenças como sífilis, porque estão ingressando numa vida sexual ativa sem cuidados, sem prevenção. Então, acho que todo mundo precisa ficar esperto. Quais são as formas de contágio, doutora? Perfeito. Temos que lembrar a sífilis como uma infecção sexualmente transmissível. Ela realmente 99% da forma de transmissão dela é sexual. Existem relatos de já ter acontecido transfusão sanguínea, só que isso realmente era no passado, porque atualmente os bancos de sangue também estão sendo muito mais criteriosos. Claro. E algum contato com alguma, por exemplo, sangue através de uma seringa, mas isso realmente é muito difícil de acontecer. Mais raro. Mais raro. É muito mais frequente ser através da via sexual e a segunda forma, que é a segunda forma mais frequente, é a transplacentária, que é a forma congênita. Quero saber o seguinte, vem cá, doutora, existem várias formas de manifestação da doença ou, de repente, fases de manifestação da doença. Isso. Às vezes fica difícil até diagnosticar, então a pessoa às vezes acha que está num relacionamento seguro, porque não vê nada de diferente, mas a doença ela pode estar, como a senhora disse ali, de uma maneira silente ali presente. Exatamente. Então, quando a gente fala da sífilis adquirida, a gente tem que pensar nela primeiro em duas fases. Existe a sífilis recente adquirida e a sífilis tardia adquirida. A sífilis recente adquirida, que é aquela que vai se produzir no primeiro ano depois do contato, que acontece? Ela vai levar a sífilis primária, sífilis secundária e uma sífilis latente. O que são estas fases? A sífilis primária é uma que muitas vezes as pessoas chegam a passar totalmente desapercebida, porque depois de entrar em contato, em mais ou menos 3 semanas depois, podendo ser até 90 dias depois do contato, por exemplo, sexual, aparece uma lesão, que ela é frequente aparecer na região genital. Já teve casos que apareceu também na região labial, mas o mais frequente é o cancro. Esse cancro, que se chama, que é uma lesão, ela é uma úlcera limpa, é uma ferida limpa, ela é indolora. Então, ela não arde, não coça, então muitas vezes não incomoda e a pessoa não percebe. Ela chega a aparecer até com os gânglios satélites na parte inguinal, mas muitas vezes
Se uma pessoa não toma muita atenção, pode nem chegar a saber que teve. E é por isso que a sífilis é tão problemática, porque às vezes ela chega a evoluir às seguintes fases sem a pessoa ter conseguido tratar, porque nem percebeu que entrou em contato, já tem um problema e está transmitindo esse problema. Então, essa é a sífilis primária. A sífilis secundária, ela é a clássica rosseola sifilítica. Ela se chama assim por quê? Porque a primária, a senhora está falando. Já estou falando da secundária. Isso. Que a sífilis, que se chama de rosseola sifilítica, por quê? Porque é uma erupção, né? É um exantema morbiliforme. A gente está vendo aqui esses pontinhos azuis aí. Está representado pelo pontinho azul. Está representado pelo pontinho azul. Porque ela acomete tanto o tronco, como é muito frequente de acometer as palmas e as plantas também. Então, isso acontece quando aquela primeira fase já circulou no organismo e aí ela faz uma manifestação sistêmica e aí aparece a sífilis secundária, que mostra essas lesões cutâneas. E aí não vai ser mais aquela ferida ou aquele cancro que é aquele cancro único. Visível. Isso. Agora, mas ela vai ser visível, se só como um exantema. Só que como umas pintinhas vermelhas. Pois, umas pintinhas vermelhas, então as pessoas podem realmente, às vezes, também não perceber. Ela pode aparecer um pouquinho no pescoço, uma vermelhidão, nas palmas, plantas, só que o pessoal às vezes não presta atenção porque ela não chega a incomodar. Conexão, exatamente. Certo. Não coça também? Ela pode chegar a ter prurido, sim, mas não é aquele prurido incômodo. Você passa, às vezes, como uma alergia, que você toma um antihistamínico e passou. Disfarça. Então, disfarça e passamos para a próxima fase. Doutora, então, essa fase, primeira fase, não tratada, ela vai evoluir para a fase secundária, para a fase secundária. Isso acontece umas 6 semanas depois dessa primeira fase. Tá bom? E aí, quando passa para essa segunda fase, posteriormente ela pode passar para a fase de latência também, que é a sífilis latente, que se chama. Então, você já está com a doença, nesse momento ela está dormida. Você pode até ter alguns gânglios, alguns caroços em algumas regiões do corpo, mas você também não percebe que tem algum problema. E mesmo assim está transmitindo. Se não fizer, por exemplo, a proteção com camisinha, que talvez seria a melhor forma de prevenir, a melhor, assim, a mais indicada, digamos, está transmitindo, mesmo estando em latência. Exatamente, está transmitindo sim. É por isso que é importante fazer o diagnóstico e poder tratar, tá bom? E aí, o que acontece? Aí a gente falou sobre a sífilis adquirida recente, mas existe a sífilis adquirida tardia, que ela pode ficar em latência muitos anos, até 40 anos. O quê? Até mas peraí, você pode anos. ter o contato, então, geralmente, através de ato sexual, contato sexual, digamos, e aí ela não vai representar a primária, a secundária, não vai apresentar? Então, pode apresentar a primária, mas como eu falei, ela pode passar totalmente desapercebida, a pessoa não notar. Verdade. E aí acontece que vai passando os anos e aí ela já vai gerando as complicações de uma sífilis terciária, que é uma sífilis que está representada aqui por esses pontinhos amarelos. Aqui na cabeça, no tórax, isso, aqui nas... porque ela vai fazer complicações em diferentes sistemas do organismo. Por exemplo, complicações neurológicas, ela pode chegar a produzir a conhecida neurosífilis, por exemplo. O paciente tem uma meningite por sífilis, aí pode dar outras complicações motoras, sensoriais, pode produzir no coração o que é conhecido como aortite sifilítica, que é uma insuficiência cardíaca, insuficiência da aorta, pode produzir estenoses coronarianas, chegar a dar um infarto pela própria sífilis. Uau! E na parte dos ossos, ela também pode produzir algum tipo de degeneração dos ossos, porque essa espiroqueta, essa bactéria, ela vai degenerando, desmielinizando, até uma doença que se chama tabes dorsais, que é uma doença totalmente degenerativa da fase articular. E na própria pele, ela chega a produzir uns nódulos ou gomas sifilíticas, que se chama, que isso também vai produzindo degeneração e malformações ao longo do tempo. Uau! Doutora, agora, quando a senhora fala que, de repente, a sífilis, ela pode se manifestar, sei lá, até 40 anos, de 2 a 40 anos depois, ela já vai com as complicações avançando? Ou ela aparece 40 anos depois com essas representações mais, assim, visíveis, digamos assim? A gente falou que é até 40 anos, mas pode ser 2 anos também, claro, né? Então, realmente, ela pode chegar a apresentar um pouquinho mais precocemente essas alterações
complicações. Muitos chegam a saber, por exemplo, pacientes imunodeprimidos começam a ter uma persistência dos exames positivos para sífilis. Quando coletam um líquor, vem que ele tem uma meningite por sífilis. Ou às vezes complicações oculares também. Quando vem, ele tem a bactéria da sífilis no olho e está perdendo a visão, então tem que fazer tratamento específico. Então, ao longo dos anos, ele pode começar a se manifestar como uma sífilis terciária. Agora, você viu aqui no Vida e Saúde que os dados realmente são alarmantes. Em 2005, a gente tinha um dado que... Perdão, 2010, a gente teve mais de 1.200 casos de sífilis. E em 2016, esse número subiu para 87 mil. É realmente preocupante. É realmente E aí, você mencionou aqui, doutora, da sífilis congênita, ou seja, que a mãe passou para o bebê, é isso? Exatamente. Esse é um outro dos perigos da sífilis. Sempre que existe sífilis em gestante, tem que ser, inclusive, notificação compulsória para o Ministério da Saúde saber, para tentar também evitar casos futuros. E existe, sim, um risco para o bebê. Em qualquer fase da gestação, ela pode ser transmitida e o bebê pode ter problemas, tanto o aborto intraútero, como quando ele nasce, pode ter algumas malformações congênitas por causa da sífilis. Então, uma pessoa que está pensando em engravidar, sempre é importante fazer um bom pré-natal para poder fazer os exames, para poder prevenir isso. Tá. Como é que será que é feito o diagnóstico? Só através do que se vê, doutora, dessas lesões, dessas úlceras, desse cancro, né? Isso. O diagnóstico, ele pode ser clínico, mas não chega a ser o mais frequente, justamente porque quando o paciente, às vezes, chega no médico, ele já não está apresentando nenhum sintoma, já está em outra fase, já está na fase de latência, está no período entre uma e outra. Então, é por isso que é importante, sempre que existe algum fator de risco, fazer coleta de exames sorológicos, especialmente na sífilis, que é uma epidemia realmente aqui no Brasil, que não está se conseguindo controlar, está cada ano em crescimento. Então, é importante fazer coleta de exames de sangue. Existem exames de sangue que se chamam treponêmicos, que são específicos para poder detectar a partícula bacteriana, que é a espiroqueta, e existem outros exames que são não treponêmicos, que é como uma sorologia, que ele permite ver que você entrou em contato com a doença e também fazer o controle de tratamento através da titulação que vai se medindo para ver que você está respondendo ao tratamento ou não teve sobreinfecção. Doutora, vamos falar sobre o tratamento. Como é que é feito o tratamento? Porque se de repente uma pessoa se descobre na fase primária, melhor ainda, né? Estou imaginando que tem mais boas chances aí de um tratamento bem sucedido. Como é que é feito esse tratamento? Ok, o tratamento da sífilis, ele é através de um antibiótico, por ser uma bactéria, é a penicilina, tá bom? Então, cada fase da sífilis, ela tem uma diferente forma de tratar. Se for a sífilis primária, vai ser a penicilina, uma dose única, que vai ser num dia só. E resolve, doutora? Ela não tem mais a bactéria? Então, resolve, mas tem que fazer controle sorológico. Okay. Então, o ideal é fazer um acompanhamento com exames de sangue para ver que a titulação daqueles anticorpos está caindo e que realmente está a doença controlada. Para zerar. Agora, é a segunda fase, que é a secundária, você vai precisar fazer 2 semanas diferentes de tratamento, tá? Todo mundo que fez tratamento para sífilis lembra para a vida toda. Por quê? Porque a penicilina intramuscular, penicilina benzatina intramuscular, alguém já tomou para uma infecção de garganta, Benzetacil famoso, ele é muito dolorido. Então, qualquer pessoa que fez tratamento para sífilis, geralmente lembra, tá bom? E a sífilis... Lembra da dor, viu, gente? Exatamente. E existe a sífilis terciária, como a gente falou, que aí teria que ser outro tipo de tratamento, que já são 3 semanas consecutivas. Mesma coisa, se, por exemplo, a gente não sabe em que fase está. Ele chegou para a gente, já pode ter passado por muitas fases, não sabemos quanto tempo de doença tem. A gente no consultório geralmente categoriza como uma sífilis latente tardia, que a gente não sabe exatamente quanto tempo tem, então tem que fazer as 3 doses completas. E isso também acontece quando as mães estão gestantes, então a gente tem que fazer o tratamento completo na mãe e no parceiro, porque não adianta tratar só a mãe, porque o parceiro pode continuar transmitindo para ela se for a causa inicial. Então, digamos que a pessoa, um dos parceiros, a esposa tenha feito o tratamento para sífilis, detectou que ela tinha gestante, quem sabe. Se o parceiro não toma também o medicamento, não faz o tratamento, ela corre risco de ser infectada novamente? Corre risco de ser infectada novamente. E é por isso que é uma epidemia que a gente não consegue controlar ainda. Por quê? Porque as pessoas, elas se sobreinfectam. Elas tratam, curam, mas
se expõe e volta a ter a infecção. Então, às vezes, a gente tem pessoas que estão com os títulos totalmente zerados, voltam depois de um tempo, o título está lá em cima, ela teve uma sobreinfecção. Então, uma paciente tratada realmente bem vai ter que tratar ela e o parceiro. Doutora, não só gestantes, seria legal fazer esse tipo de exame e também tratamento, mas também exames pré-maritais, né? Porque a gente, de repente, não sabe a vida passada de cada um, precisa fazer esse exame e esse cuidado também é necessário. Exatamente, eu acho que isso é mais uma questão de bom senso mesmo, né? Para poder fazer isso antes, não é uma regra, não é uma lei, mas com certeza é uma recomendação que seria útil para todo mundo saber, né? E poder proteger. Os exames de sorologias dessas doenças, infecções que são transmitidas sexualmente, como existem outras formas de transmissão, é ideal que toda a população faça, pelo menos uma vez por ano é recomendado fazer exames de HIV, sífilis, hepatite, é importante. Até porque existem outras formas menos comuns de contágio, mas existem, né? Doutora, queria saber o seguinte, qual é a forma mais segura de proteção contra a sífilis, de prevenção contra a sífilis? Perfeito. Além da educação que a gente está tentando trazer aqui para educação em saúde é a principal, para informação, consciência. O uso do preservativo é importante, tá? Mas assim, o que acontece? Tem que ser uso tanto preservativo masculino, feminino, porque se está em fase de lesão, ele pode chegar a transmitir. E o que é muito importante também é a questão do parceiro único, que é muito importante, porque a cada exposição a mais que você tenha, o risco de transmitir também é muito importante maior. A senhora ter falado isso é muito importante. Até de repente você que é cristão, você que é crente, você que acredita em Deus, pode até estar estranhando a gente estar trazendo esse tema aqui. O ideal realmente é o parceiro único, o ideal é que o sexo seja feito após o casamento, como um presente de Deus para a vida ali do casal por toda a sua vida, mas a gente sabe que existem situações de passado e a gente viu que essa doença é uma doença que pode se manifestar até muitos anos depois e a gente precisa realmente de educação, tentar entender. Lembrando que contraceptivo, como por exemplo os anticoncepcionais, não protege de doenças sexualmente transmissíveis, protege de bebê, para não engravidar. E ainda falando sobre a questão do preservativo, uma coisa que é muito importante e poucos pacientes entendem é que o preservativo ele tem que ser utilizado mesmo em outro tipo de relacionamento sexual, entendendo por outras vias, não sendo o sexo vaginal, por exemplo, se não se for mesmo oral, anal, que existem essas particularidades. Todo tipo de sexo tem que ser usado preservativo porque ele pode transmitir, pode ter lesões na boca, tá bom? E também, já que a doutora entrou nesse assunto, durante todo o ato sexual, não é só... nesse caso, ele não vai servir só como uma prevenção, né, de gravidez, mas é prevenção de doenças. Olha, gente, quanta coisa interessante a gente precisa compreender. Infelizmente, o pecado trouxe muitas doenças, muitos problemas pra gente. Realmente, se a gente puder ficar dentro do que Deus planejou pra gente, a gente vai ser muito mais feliz e evitar muitos problemas. E a rede pública de saúde oferece exames gratuitos e também preservativos de graça, né, doutora? De graça. Se vocês forem para qualquer estação de metrô, vocês vão ver aí que tem disponibilizado. Mas é lógico que a gente tem que saber fazer tudo com moderação para justamente evitar a questão das doenças. Agora, esses exames que são oferecidos pelo sistema do governo, eles são exames que qualquer pessoa pode fazer? É só chegar, pedir, olha, estou desconfiado. O agente de saúde pode ajudar nessa questão, doutora? Pode ajudar, sim. Na verdade, atualmente, para controle dessas epidemias de infecção sexualmente transmissível, é recomendado todas as pessoas fazerem esses testes sorológicos por ano, tanto de hepatite, sífilis. Então, atualmente, qualquer pessoa pode chegar no médico e pedir para fazer esses exames, sim. Agora é o seguinte, você que de repente mudou de vida, casou, tem uma parceira, tem só um parceiro, mas teve um passado que não foi sempre assim, eu queria que a senhora falasse novamente das complicações da sífilis, porque de repente uma sífilis latente ou aquela que está silenciosa, aquela que não tem mais sintomas, ela pode estar trazendo prejuízos para o corpo. Exatamente. Então, lamentavelmente, uma coisa que pode ter acontecido no passado, ele realmente pode dar esses problemas no futuro. E sim, a gente falou que existem complicações cutâneas. Ele pode começar a apresentar alguns nódulos, por exemplo, aqueles gomas sifilíticos que se chamam, que eles geram como uns caroços grandes que podem deformar mesmo as articulações ou gerar muita dor. As complicações neurológicas. Então,
Então, muitas vezes se apresenta um caso de neurosífilis, que se chama que é uma meningite, mas o agente é o treponema pálido. Quer dizer que ele está numa fase tardia, complicada também. Certo. Aí, às vezes, alterações motoras, pode evoluir para paralisia, para perda de função tanto, e sensibilidade também. Agora, fase cardíaca é importante. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa entra em insuficiência aórtica, insuficiência cardíaca, pode ter um infarto por estenose coronariana, e tudo foi produzido por uma sífilis que não foi tratada no início. Precisa cuidar, precisa investigar para que realmente outros problemas não surjam. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. A gente faz um rápido intervalo e na volta a gente traz aqui uma receita deliciosa. E antes o Dr. César Vasconcelos vai falar um pouquinho sobre uma pergunta polêmica. Será que o vinho faz mesmo bem para o coração? É o Vida e Saúde trazendo aqui informação para você e receita saudável também. Olha esse hambúrguer de tofu. É já aqui no Vida e Saúde. A gente vai ali e já volta com tudo isso e mais para você.